O nosso corpo tem um sistema de defesa incrível, feito para nos proteger. Mas e se eu te disser que às vezes esse mesmo sistema pode se tornar o nosso pior inimigo? Hoje a gente vai mergulhar a fundo para entender como um mecanismo de cura pode virar uma ameaça silenciosa e super destrutiva, a tal da inflamação crônica. Pois é, essa é a grande questão, né? A inflamação pode ser a heroína, que salva a gente de uma infecção, por exemplo, mas ela também pode ser a vilã que age ali, quietinha, nas sombras, causando um estrago que a gente só vai perceber quando já for tarde demais. Então, para a gente entender o perigo, de verdade, primeiro a gente precisa conhecer as duas faces dessa história. E aqui está o pulo do gato. A inflamação aguda, essa é a heroína. Ela é rápida, vai lá, resolve o problema, tipo um corte no dedo e pronto, vai embora. Já a crônica, essa é a vilã da história. É uma guerra sem fim, uma batalha constante contra um inimigo que nem existe. E é justamente essa luta que não para que abre a porta para o perigo. E essa vilã tem até nome técnico, viu? Meta-inflamação. Pensa nela como um alarme de incêndio bem baixinho que nunca desliga. Ele não é alto o bastante para te fazer sair correndo, mas, com o tempo, aquele barulhinho constante vai desgastando todo o sistema. E as consequências são devastadoras. Tá, mas quem é que liga esse alarme que nunca para? Na maioria das vezes, a origem está no excesso de gordura. Principalmente a gordura visceral, sabe? Aquela que fica lá no meio dos nossos órgãos. O que acontece ali é bem dramático. As células de gordura ficam tão cheias, mas tão cheias, que elas começam a morrer, literalmente por falta de oxigênio. Essa morte celular é como uma explosão em câmera lenta, que libera um monte de sinais de perigo, as citocinas. E esses sinais chamam o sistema imunológico para a guerra. O problema é que a ameaça, o excesso de gordura, continua lá. Então a guerra nunca acaba. Vira uma verdadeira fábrica de inflamação ligada 24 horas por dia. E a primeira grande vítima dessa guerra toda? A comunicação do nosso corpo. É aqui que a coisa começa a complicar de verdade, com a tal da resistência à insulina entrando em cena. Olha, num cenário normal, a comunicação é perfeita. A insulina funciona como uma chave que encaixa na fechadura da célula. Isso manda uma mensagem para dentro que abre um portãozinho para a glicose entrar e virar energia. É um sistema super elegante e super eficiente. Só que, lembra daquela inflamação que não para? Ela joga uns sabotadores nesse sistema. Essas sinases de estresse são tipo uma interferência de rádio, sabe? Elas simplesmente bloqueiam um mensageiro que deveria levar o recado da insulina para dentro da célula. E o ponto crucial é esse. A chave, a insulina, até entra na fechadura. Mas o mecanismo por dentro está quebrado. A mensagem para deixar a glicose entrar se perde no meio do caminho. E aí a célula fica com fome de energia, enquanto o açúcar fica lá fora, se acumulando no sangue. A situação é tão confusa que a melhor forma de descrever é essa mesmo. A insulina está lá, está fazendo a parte dela, mas a célula simplesmente não escuta. É como gritar com alguém que está usando um fone com cancelamento de ruído. O recado não chega. Se a situação já parecia ruim, no fígado ela fica bizarra e especialmente perigosa. Se prepara, porque o que acontece aqui é um verdadeiro paradoxo. E essa frase captura perfeitamente o caos. Como assim um órgão pode ser resistente e sensível à insulina ao mesmo tempo? Parece loucura, mas é exatamente isso que acontece. E é aqui que o desastre se multiplica. Olha só que confusão. Por um lado, o fígado fica surdo para o sinal da insulina que diz: "Ei, para de produzir açúcar". Então ele continua bombeando glicose para um sangue que já está transbordando. Por outro lado, ele ouve perfeitamente um outro sinal da insulina que diz: "Bora produzir mais gordura". O resultado disso é uma tempestade perfeita. O excesso de glicose no sangue pode levar ao diabetes tipo 2, enquanto o excesso de produção de gordura vai se acumulando no próprio fígado, causando a esteatose hepática, a famosa gordura no fígado. Um problema vai alimentando o outro num ciclo vicioso mortal. E claro, todo esse caos metabólico vai cobrar um preço. E a conta final chega para o nosso sistema cardiovascular. As nossas artérias e veias são as últimas a sofrer as consequências. O perfil de gordura no sangue vira uma bagunça completa. As células, famintas por glicose, queimam gordura como se fosse um combustível de emergência e liberam isso na corrente sanguínea. O fígado sobrecarregado tenta empacotar essa gordura extra, o que joga os triglicerídeos lá para cima. E para piorar, até o HDL, o colesterol bom, é danificado e seus níveis caem.
A ligação com a pressão alta é direta. Aquela mesma falha de comunicação causada pela inflamação também sabota a produção de óxido nítrico. E essa é a molécula que manda os vasos sanguíneos relaxarem, que os mantém flexíveis. Sem óxido nítrico suficiente, os vasos perdem a elasticidade, ficam duros, enrijecidos. É como tentar bombear água por um cano de ferro em vez de uma mangueira flexível. O coração precisa fazer muito mais força, e o resultado é a pressão alta crônica. No final das contas, está tudo conectado num efeito dominó devastador. Começa com a gordura visceral, que aciona a inflamação crônica. Essa inflamação causa resistência à insulina, que gera todo aquele caos no fígado e no sangue. E a peça final a cair são as doenças cardiovasculares. Entender essa cascata de eventos deixa a gente com uma pergunta fundamental. Se o corpo está travado numa guerra civil lutando contra o inimigo que ele mesmo criou, como é que se interrompe essa batalha? Como é que a gente pode finalmente declarar paz?